Vamos continuar aqui as mentiras protestantes sobre as relíquias. Ô, Bruno Lima, eu quero que você me prove de versículo bíblico. Assim, de dar inveja a um ginasta olímpico. Inclusive, poderia até ser um ginasta, se quisesse, de tantos saltos que ele dá nas suas tentativas de explicar Tá a falando do partir da Ariel Bíblia, Lazzarini. explicitar as doutrinas católicas na Bíblia. A partir disso, um dos irmãos Clautal, o Gabriel Clautal, fez um vídeo me respondendo. Ele não responde a substância do meu argumento, né, contra o culto às relíquias, e se atém apenas a um trecho do meu vídeo, no qual eu cito uma autora chamada Cândida Moss. E essa autora ela é relevante para a discussão porque uma das obras mais citadas pelos católicos para dizer que esta prática de cultuar relíquias é uma prática antiga é uma obra chamada Martírio de Policarpo. E existe aí uma disputa acadêmica sobre a datação dessa obra, né? Os acadêmicos. Disputa acadêmica. Como eu já falei em outro vídeo anterior, os acadêmicos, eles não são a fonte. Os acadêmicos, eles não são magistério. Os acadêmicos, eles não são os pais da igreja. Eu, como historiador, posso ser um acadêmico. Se eu fazer teologia, filosofia, virar um historiador e ser mais um acadêmico. Olha só, cara. Esses caras, esses protestantes, cara, eles usam muito acadêmicos, etc. Mas você tem que provar com argumento bíblico o magistério, a tradição e a escritura. Vemos aqui na Bíblia, é só, ô Bruno, só para você pega em Atos 19, mais clássico, mais simples de se entender o que, ó. 11, ó. Deus fazia milagres extraordinários por intermédio de Paulo, de modo que lenços e outros panos que tinha tocados seu corpo eram levados aos enfermos. Ah, mas aqui São Paulo está vivo. A relíquia ali da santa tal, que o padre, que o bispo tal, beijou a cabeça de um crânio da santa, da Beata, que foi virgem Marte, está morta. Mas em 2 Reis 13, se eu não me engano, 19, Eliseu está morto. Olha só, comparação com o Velho Testamento e com o Novo Testamento. Aqui, Paulo vivo, os seus lenços faziam maravilhas. Ali em 2 Reis 13, 19, os ossos de Eliseu, mesmo morto, operavam maravilhas. E afastava-se deles as doenças e retirava os espíritos malignos. Olha só, cara. Olha só. É simples entender isso. Mateus 26, 13. Onde for pregado esse evangelho, será lembrada a memória dessa mulher do alabastro que lavou os pés do Senhor Jesus Cristo com aquele perfume e tal, etc. Olha só, aqui vemos base bíblica. Se vivo operava maravilhas, imagina agora. Ressurreto na glória. Olha só, o 13. Ó. Alguns judeus exorcistas que percorriam vários lugares e invocaram o nome do Senhor Jesus sobre os que achavam a possessa do espírito maligno. Com a palavra, esconjurou-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Assim precediam os 7 filhos de um judeu chamado Cefa, ou que Cefas, sumo sacerdote, mas o espírito maligno replicou: conheço Jesus, e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Olha só, cara. Quando pega uma relíquia santa, por exemplo, de um santo, de um beato, essa relíquia aqui, os demônios têm medo, cara. Por quê? Essa relíquia aqui pertence a um santo. Olha só. Como vai dizer aqui a Escritura. Jesus eu conheço. Paulo eu conheço. Então, cara, essa tentativa aí
Não tem como, cara. Aí que vai surgindo dos cultos. Porque os cristãos do primeiro e segundo século, eles são martirizados. Ah, por que não tem evidência no primeiro século? No segundo, meu irmão, a igreja está sendo perseguida, os cristãos estão sendo martirizados. E como esses mártires, esses cristãos vão ser lembrados? Como vão ser venerados? Seus restos mortais, porque eles são imitadores de Cristo. Majoritariamente, é isso que ele traz no vídeo dele, apoiam uma datação ainda no século II, na segunda metade do século II, e a Cândida Moss segue uma posição de que essa obra seria... Eu não vou seguir nem o pensamento da Cândida Moss, porque eu quero de Bíblia, certo? Ele vai catar, vai fazer várias manobras sobre os escritos da Cândida Moss, tal, etc., que é um historiador que estudou sobre essa questão, tal, Martírio de São Policarpo. Não vou entrar nem nesse assunto. Se você preferir um vídeo mais detalhadamente, o André Luiz lá, Ortodox, tem um vídeo muito melhor que o meu, certo? No século III. Ele, então, assim, não traz nenhum argumento do porquê a posição da Cândida Moss está errada, ele simplesmente traz uma revisão de um autor em que ele contesta essa posição da Cândida Moss, e ele, inclusive, traz um ad hominem que, a meu ver, é... Então, se um católico romano deseja engajar seriamente com um apologista protestante, não basta ele mostrar que uma prática já existia, né, em algum lugar da comunhão da igreja no século II ou no século III. Ele precisa demonstrar que essa prática é apostólica, que ela foi tornada normativa pelos apóstolos. A partir disso, eu vou aproveitar também esse vídeo, né, para a gente trazer, então, um panorama de como é que surgiu essa ideia de culto às relíquias. Né, como que essas práticas entraram na igreja. E aqui é importante mencionar que até mesmo, a gente vai demonstrar que até mesmo o relato do martírio de Policarpo não referenda o culto às relíquias. E para isso nós vamos usar um outro autor, também bastante referendado, que também publicou uma obra só sobre a origem do culto às relíquias. Ô Bruno Lima, eu quero versículo bíblico, meu querido. Você não tá entendendo, cara. O que você fala, entra por aqui e sai por aqui. Para mim não me interessa o que você fala, eu quero capítulo e versículo e os pais da igreja questionando esse princípio das relíquias. Por exemplo, eles citam aqui o martírio de São Policarpo. Vamos ver uma coisa muito interessante aqui, ó. Só para a gente pegar pedaço do vídeo, para a gente ter um argumento. Porque eu não vou mostrar o vídeo dele tudo, certo? Porque eu não vou perder tempo com um protestante. Você pega aqui, ó, muito interessante, ó. O culto de veneração às relíquias na Igreja Católica baseia-se em passagens bíblicas que mostram Deus operando milagres por meio de objetos ou restos mortais associados aos santos, profeta e apóstolo. Olha só, Antigo Testamento, em 2 Reis 13, 21, os ossos do profeta Eliseu entraram em contato com um homem morto que revive imediatamente ao tocar nele. Olha só, já temos uma evidência de milagres e prodígios ocorrendo por uma relíquia de um mártir, de um santo, de um morto. Não tem como aqui, ó. Essas passagens que a igreja vai desenvolvendo melancolosamente, porque essa igreja ela é a coluna sustentáculo da verdade. Efésios 3 multiforme da sabedoria conhecido pela igreja, que Hebreus 12 são essas nuvens de testemunhas. Olha só, Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, 19, 11 e 12, como acabamos de mencionar aqui. Deus realiza milagres extraordinários pela mão dos apóstolos, a ponto de lenços e panos que tocaram o seu corpo serem levados aos enfermos, curados e os expulsando espírito mau. Outro exemplo é a cura pela sombra de São Pilatos, após 5, 15, 16. Ou a mulher que toca a veste de Jesus, Mateus 9, 20 e 22.
Olha só, cara. Ah, mas Jesus está vivo. Ah, mas São Paulo está vivo. Muito bem. Sileu fez a lição de casa. Mas Eliseu, Êxodo 13, 19, está morto. Você pega ali em Êxodo 13, 19, os ossos de José foi preservado ali. Olha só, cara. O zelo, o cuidado que o povo do Velho Testamento teve com os ossos de José do Egito. Êxodo 3,19. Então não tem como, cara. Aí, os caras querem... Não, é culto pagão. Hebreus 7, ou 3, lembrar de vossos guias que encerra na carreira. Como esses guias vai ser lembrado? Vai ser venerado. Mas talvez essa relíquia aí seria falsa. Uma acusação muito séria que você está fazendo. Vamos lá continuar, né? Os pais da igreja e a tradição primitiva. Os pais da igreja, escritores cristãos dos primeiros séculos, atesta e defende o respeito ao resto mortais dos mártires e santos, diferentemente a veneração venariation, honra ao testemunho de Cristo. A adoração, latria, devia somente a Deus. Ó. Martírio de São Policarpo, em 1056. Ó. Descer. É só, cara. Se não tivesse fonte, os caras vão catar essa fonte. Não, mas a historiadora Cândida Morse discorda, etc. Piriri, parará. Ah, mas os versículos bíblicos não provam. Aí fica a seu critério, meu querido. Prefere dar ouvido que esses caras que não mostram um versículo bíblico, pega a passagem da tradição e destrói. E para negar o quê? Uma coisa que os primeiros cristãos, segundo século, já viveram, já veneravam, já reverenciaram. Mais de São Policarpo, um dos documentos mais antigos da igreja primitiva, relata que os cristãos recolheram os ossos do bispo Policarpo após sua execução, considerando-os mais preciosos que a pedra, preciosos e mais refinado que o ouro, guardado-os para celebrar sua memória anual. Olha só. O resto de São Policarpo é mais precioso que o ouro. Olha só, cara. São Jerônimo, século IV, século V, escreve que a igreja não adora as relíquias dos mártires, mas as honra para adorar aquele cujo mártir, aquela relíquia testemunhou, Cristo. Porque os mártires são testemunha de Cristo. Santo Ambrósio e Santo Agostinho, século IV, promoveram ativamente a translação e veneração de relíquias. E Milão e Hipona, associando-a às curas e prodígio atestado na época. Então, Bruno Lima, pelo amor de Deus, cara. Em Mateus 26, para encerrar esse vídeo, que eu não vou esticar muito, que eu peço suas orações aí, que o diabo, ele está furioso. Mateus 26. Infelizmente, a gente tem perseguição de todo lado. De todo lado. Rogai por nós, Carlos Curti. É só. Mateus 26, 13. Em verdade, eu vos digo, em toda parte for pregado este evangelho pelo mundo inteiro, será contado em sua memória o que ela fez. Ó. Aqui estou falando a Jantar Betônia ali, a mulher do perfume da alabastro, né? É simples entender isso, cara. Marcos 14, 3. Vamos ver, Marcos. Olha só. Jesus se achava em Betânia, em casa de Simão,
o leproso, que ele se pôs à mesa. Entrou uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de perfumes de nardo. Mateus 26, 13. Onde for pregado esse evangelho, será lembrada a sua memória. Então, cara, essa tentativa aí do Bruno Lima, do João Malpago, vemos aqui, ó, a evidência, cara. Evidência de relíquias nos primeiros séculos. Aqui, ó. Vamos ver aqui. Evidências históricas e arqueológicas sobre a veneração de relíquias de mártires nos séculos I e II revelam que essa prática começou imediatamente com o nascimento das primeiras comunidades cristãs. Evidências textual e literárias. O martírio de São Policarpo, 156, ó, desse. É o documento escrito mais antigo e a principal evidência. Se for no século III também, não muda nada, cara. Não muda nada. Porque, primeiro século, a igreja está sendo perseguida. Segundo século, perseguida. Só lá no século III que cessa a perseguição. Tira lá os cultos do pagão e coloca como um estudo do professor Lucas Caster, né? Quando Constantino dá a liberdade de culto e o Teodósio oficializa a igreja estatal romana, aqueles cultos pagão é tudo destruído, cara. E coloca o quê? As relíquias dos mártires para ser venerada. Ó, é um documento escrito mais antigo e principalmente evidência textual do século II sobre o culto às relíquias. O texto detalha que a comunidade de Esmina fez com os restos mortais de seus bispos, discípulos de São João, após ele ser queimado. Recolhemos seus ossos, que consideram mais valiosos do que pedras preciosas e mais refinada do que o ouro puro, para guardá-lo em lugar adequado. O relato comprova também que os cristãos se reuniam anualmente no local do sepulcro para celebrar o aniversário do mártir. Não tem como, cara. O que o bispo fez, já fez ali no segundo século ou século III. Inácio de Antioquia, no 107, ó, transição do século I para o século II. Em sua carta A Caminho do Martírio, em Roma, o bispo Inácio expressa o desejo de ser completamente devorado pelas feras para não dar trabalho aos irmãos no reconhecimento de seu corpo. No entretanto, os relatos tradicionais de sua morte registram que os pedaços maiores que restaram de seus ossos foram cuidadosamente recolhidos e levados de volta para Antioquia como um tesouro inestimável. Olha só, cara. Além dos versículos bíblicos. Evidência arqueológica, que vocês negam, claro, né? O túmulo de São Pedro no Vaticano, no século I. Outra prova. Escavações arqueológicas realizadas sobre o altar-mor da Basílica de São Pedro e coordenado pelo Papa Pio, acho que é Pio XII, na década de 1940, localizaram a sepultura original do apóstolo.
datada logo após seu martírio, 64 67 DC. Arqueológicos encontraram um monumento de século II, o Troféu de Gaio, construindo exatamente sobre o túmulo simples do seu século I. Junto aos ossos preservados, havia inscrições antigas, gravadas nas paredes, grafites, incluindo a famosa frase em grego clássico, Petros N, Pedro está aqui. O túmulo de São Paulo, na Via Ostiense, século I. A Catatumba Romana, no século II, em diante. O contexto cultural, a ruptura com o mundo romano. Cara, simples, pô. Então, cara, os primeiros cristãos, os primeiros ali católicos, já tinha essa prática, cara. Vamos muito mais além aqui ainda. Olha só. O paletó do Benny Hill, aí pode, né? Oh, pelo amor de Deus. Ambas venerações extensamente as relíquias, seguindo a exata mesma tradição teológica, a igreja romana, tanto a igreja ortodoxa quanto a igreja gregórica católica, melquita, compartilha as mesmas raízes patrísticas e litúrgicas de origem cristã. Igreja grego-católica melquita também acredita. A ortodoxa também acredita. Não tem como, cara. É um tiro no pé desses caras, pô. Esses caras vão usar falas de historiadores, tal, etc., acadêmicos, para denegrir. Não tem como, cara. E para finalizar aqui, ó. Ah, mas Pedro estava vivo. A Paula estava vivo. Mas tá bom, meu irmão. Você me prova aí disso aqui, ó. Segundo Reis 13, 21. 20. Eliseu morre e foi sepultado. Guerrilheiros moabitas faziam a cada ano excursão na terra. Ora, aconteceu que um grupo de pessoas, estando à entrada, um homem, via turma dessas guerrilheiro e jogou o cadáver no túmulo de Eliseu. O morto, ao tocar os seus ossos de Eliseu, voltou à vida e pôs-se de pé. Como o resto mortal de um santo. Vemos a relíquia do Carlos Acuti aqui, dessa geração que fez milagres e prodígios. Relíquia de segundo grau. Que você não entende. Pedro estava tão cheio do Espírito Santo, as Apóstolos 5, 15, 16, cheio da glória de Deus, porque a sombra de Deus estava sobre a vida de Pedro. Ao menos quando Pedro passasse, a sua sombra curava. Então ficava pessoas reunidas ali, esperando a passagem de São Pedro. E quando São Pedro ia passando, a sua sombra curava. Como não venerar um resto mortais de um santo desse? Como não venerar os restos mortais de João Batista? Como não venerar o resto de mortais dessa santa? Marte ainda. Aí fica muito interessante. Vocês são Apocalipse 13, 5, 6. Vocês são esse espírito da besta que vai blasfemar, que vai degrinir os habitantes do céu. Simples, cara. Poderia usar muita escatologia, documentos, que eu estou estudando para isso. Temos professores excelentes falando sobre esse assunto. Temos pesquisa, mas o que interessa para nós é aqui, ó. E documentos da igreja. Salve Maria, sou missionário São Roberto.